E aqui, uma das coisas que a gente estudou, né, no nosso artigo foi justamente que o capital social, e aí como você destacou bem e lembra bem das aulas lá de fundamentos do direito empresarial, o capital social ele é um valor histórico. Quer dizer que em algum momento no passado alguém depositou aquele dinheiro na companhia. Tanto que, do ponto de vista contábil, é irrelevante, né? Alguém já ouviu alguém falar, não, eu vou investir em tal empresa na bolsa porque tem um capital social tal. Não. Você vai olhar outras coisas, né? Você vai olhar patrimônio líquido, né? O retorno sobre o capital, né? Mas não vai olhar o capital. E o retorno do capital é o quanto que eu investi naquela companhia, o quanto que isso vai render ao longo do tempo, não o capital dela. Né? O capital dela é só essa memória, tem uma função simplesmente de marcar em um determinado momento histórico quanto de recurso foi investido pelos acionistas naquela companhia. Isso é muito diferente, por exemplo, da forma que a gente encontrou para regular instituições financeiras. Aqui se percebeu justamente que o capital social é um valor histórico, é irrelevante. Né, as instituições financeiras elas também geram muitos riscos sociais, né, porque elas podem ter um efeito sistêmico, caso elas não administrem propriamente, né, a poupança popular que elas eventualmente captaram. E aí o que se percebeu é que você precisa ter um conceito dinâmico que permita que a cada momento o regulador consiga saber se aquele agente regulado vai conseguir fazer frente às externalidades negativas, né, aos potenciais danos que ele gera para a sociedade. Então, esses 30 milhões não significam nada. Porque ele pode justamente usar esses 30 milhões para patrocinar um time de futebol no dia seguinte. Exato. Esse dinheiro não vai estar mais na conta da empresa. É tão irrelevante esse valor que a outorga que tem que se pagar para o Ministério da Fazenda para você atuar no mercado é de 30 milhões. Sim. Então, você inicia com capital social mínimo de 30 milhões e já, para atuar no mercado, já paga, E some o dinheiro. Então, ou seja, aquele dinheiro não vai estar lá. Exatamente. Né? Então... É um parâmetro que não revela nada, né? E eu achei muito interessante que você citou instituições financeiras. Eu, pelo menos, vejo muitas similaridades, similitudes entre as instituições financeiras e as apostas de cota fixa, né? As bets, as casas. O que acontece? Se você olha por uma lógica até de atividade mercantil, ambas trabalham com a poupança popular. De certa forma, quem está botando capital na empresa, salvo acionistas e tal, é a poupança. E você trabalha, você brinca com o dinheiro das pessoas, do povo, né? De certa forma. Então, fica até estranho você não tomar tanto cuidado em uma atividade de apostas, que inclusive os investimentos, bem entre aspas, tem os investimentos que as pessoas fazem nas apostas, né? Quando elas estão apostando, que não são investimentos, tem um valor enorme de não ser retornado, e você dá menos importância a esse ponto e acaba colocando mais balizas a uma instituição financeira. Então você tem que acabar equiparando um pouco esses dois pontos, porque o risco de uma aposta empobrecer a pessoa que está apostando é muito menor do que alguém que depositou seu dinheiro numa CDB, numa CDI, e acaba descasando esses dois pontos, né?